Olá, amigos! Estamos chegando para apresentar mais uma literatura de cordel para você. História do Cachorro dos Mortos. Mas antes de começar a ler esta história surpreendente, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Clique aí na palavrinha inscrever-se que está logo aí abaixo. Deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças, honestas, trabalhadoras, logravam na capital o nome de encantadoras. Chamavam a atenção de todos as grandes tranças tão loura. Esse velho era ferreiro e ferreiro habilitado, vivia do seu ofício plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisário Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim, enquanto o espanhol velho até não era ruim. O filho desse espanhol era uma fera carniceira, veio provocar namoro com as filhas do Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem te queira. Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro. Em terras e criações é o maior fazendeiro. Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura. Meu pai vive de sua arte e de sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor, conhecendo seus planos serem debaldes, e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais própria onde existe maldade. Saiu dali Valdivino, fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que tinha se passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado, devido o pai da Angelita ser muito considerado. O filho pelo governo era bem conceituado. Exclamava ele consigo: oh, Angelita é tão bela, e eu não sossegarei mais, e nem me esquecerei dela. Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha-lhes muita atenção. O rapaz era empregado e tinha consideração. Valdivino ainda pensou que, matando Floriano, podia calçar com ouro todo o governo baiano, ainda que entrasse em júri não passava nem um ano. Ou poderia matá-lo oculto numa emboscada, pois ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta história, estava a questão acabada. Havia ali um engano entre Vitória e Bahia. A divisão das províncias ali ninguém conhecia. Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia a Floriano: você vá com comissão, chamar seu pai para vir e mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar, escolheu o lugar próprio, onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar. A fera foi emboscá-lo, onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez de uma árvore trincheira, distante 1/4 de léguas da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído, ver se achava um jumento que havia se sumido. Um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido. O Floriano chegou depois que o velho saiu. Nesta tarde não voltou, com a família dormiu. Deu o recado à mãe dele e de madrugada seguiu. Calá, um cachorro velho que Sebastião criou, quando Floriano saiu, Calá o acompanhou. Floriano o quis voltar, porém Calá não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou. Disparou o bacamarte, sem vida em terra lançou. Calá partiu ao sicário, o assassino amarrou. As moças lá na fazenda ouviram o estampido. Angelita se assustou, dizendo que terá sido. O tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido.
Angelita aí convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: vamos aqui, a passeio pela estrada. Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo, podia uma moça andar. Passavam 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isso foram elas duas, não tinham o que recear. Iam ali conversando sobre a aragem matutina. Disse Esmeralda à irmã: olha para o céu, menina. Estás vendo aquelas estrelas? Como tem luz tão fina? Chegaram aonde o irmão estava morto na estrada. O criminoso do mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: não diga nada. Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os 2 irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: monstro tirano, eu morro, mas não sou vencida. Ele disse: Angelita, com tudo isto sou teu. Foi-lhe dar um beijo nos lábios, mas Angelita o mordeu. Ele cravou-lhe o punhal e ela esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: monstro desgraçado, aquele velho cachorro que está ali amarrado descobrirá estes crimes e tu serás enforcado. Olhou para a gameleira que tinha junto à estrada, dizendo: tu, gameleira, viste esta cena passada? És uma das testemunhas quando a hora for chegada. Já na última agonia, exclamou o monstro assassino: tirastes agora 3 vidas e não sacias o destino? Isso hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgue que fique impune este sangue no deserto. Tu não vês 3 testemunhas que estão aqui muito perto? Estás perante ao público, dão depoimento certo. Disse Valdivino: és louca, quem viu o que foi passado? Disse Angelita: esse cão que está ali amarrado. A gameleira e as flores dirão no dia chegado. Olhou para o cão e disse: olha, meu velho calar, tu dirás tudo ao juiz, sem ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. Essas flores que por elas a festa aqui todo ano, há de tirar a justiça de uma suspeita ou engano. Dirá o juiz: venha ver quem matou Floriano. As 3 vidas que roubaste pagarás com tua vida. Tu hás de te arrepender depois da causa perdida. Uma lágrima de dor será por teu pai vertida. Contudo, o monstro perdoou-te, porque fui e sou cristã. A morte do meu irmão, a minha e de minha irmã. Tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã. E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse a calar: se fugires, consola a minha mãezinha, e diga-lhe que abençoe os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem olhado dá ideia de um sentido. Um uivo e um olhar pode ser compreendido. E ali, correndo os olhos, quase a sorrir expirou. O assassino, olhando-a, chorando, se retirou. Depois pensou: isto é nada. Com toda a calma voltou. Já estava frio o cadáver, porém nas faces mimosas via-se perfeitamente desenho de 2 rosas, como se fossem pintadas por mãos das mais curiosas. Em Esmeralda se via o sangue ainda saindo, vestígios de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança que brinca finge que está dormindo. O rapaz banhado em sangue bem no meio da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira: eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira. Se não matá-lo, me mato, será minha derradeira. Datou e assinou o nome, pegou a arma e saiu. Se encostou na gameleira e a carteira escapuliu. Havia um oco na árvore, nele a carteira caiu. A fera não se lembrou da testemunha ocular. Perdendo aquela carteira, alguém podia achar ela na mão da justiça, quem poderia o salvar? Porém, uma força oculta permitiu que ele perdesse.
e a mesma força impôs que dela ele esquecesse, para dizer o seu tempo, o assassino foi esse. Calar o velho cachorro que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes, que muito longe se ouvia, rosnava e fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou-lhe a corda com que estava amarrado. Valdivino ficou triste vendo o cachorro correr. Lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, porém disse: não fala, como poderás dizer? Calar chegou na fazenda uivando desesperado. Dona Maria da Glória já tinha se levantado. Quando viu o cão uivando, aí cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos. Calar foi adiante uivando, com enormes alaridos. Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi seu espanto quando chegou no lugar, onde achou os filhos mortos, sem nada ali atinar. Calar sabia de tudo, mas não podia falar. Voltou Maria da Glória num triste e penoso estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado. Não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar. Disse apenas morreu tudo e apontou o lugar. Estendeu-se para um lado sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio. Achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio. Olhou para o céu e disse: oh meu Deus, que quadro feio. Foi perguntar à mulher como aquilo foi se dado. Ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito e impressionado. Montou um burro e saiu dali para a capital. Quando chegou na cidade, foi ao quartel-general. Lá falou mais de 1 hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente atendeu. Perguntou por Floriano, ele disse morreu. Ele e a família toda, e contou o que se deu. A justiça foi atrás ver o que tinha se dado. Encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhados. Calar estava uivando junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história. Ela contou essa mesma que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira com 3 dias enlouqueceu. Dentro de 2 semanas tudo desapareceu. A justiça da Bahia não cessou de procurar. Espalhou por toda parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse eu vi matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse. A pessoa que chegasse e sinceramente dissesse, teria mais um terreno, a pessoa que soubesse. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava. Calar sabia de tudo, porque no crime ele estava. Se falasse descobriria, desejo não lhe faltava. Impressionava a todos, habitantes da cidade, como deu-se aquele crime naquela localidade. Floriano de Oliveira, todos lhe tinham amizade. Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz costumava a não andar com dinheiro. Questão de moça não era, ele era justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadres dele e do pai, e por eles protegidos, tanto que se dando o crime, todos ficaram sentidos. Elisário era um desses abortos que tem havido, desses que o pão que come o considera extruído. Fazer-lhe o mal é pecado, fazer-lhe o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía, nem era bem conhecido no comércio da Bahia. Só aonde vendia lã, alguém lá o conhecia. E o dono do açougue onde ele vendia gado, o banco onde ele tinha dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime e dele não foi lembrado. Sentiu e chorou bastante a morte do camarada, e não foi à missa dele por não ser madrugada, pois só tinha uma camisa e esta estava rasgada.
Também procurou saber qual seria o assassino, não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, mas nunca lhe veio à mente se seu filho Valdivino. Onde deu-se o crime havia 2 estradas em cruz. Diziam que ali se achavam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos costumavam, desde a antiguidade, fazerem uma grande festa naquela localidade. Véspera e dia de ano, ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim. Havia missa campal, orquestra e botequim, bailes naquelas latadas, bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passava, passou naquele lugar. Atrás desse caçador, vinha o cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido. Foi cheirar o pé da cruz, que o Senhor tinha morrido. Cheirou a das 2 moças e depois soltou um gemido. Estava ali o general, o bispo e o presidente, com o chefe de polícia, homem muito experiente. Todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro: este cachorro, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus dê-lhe a salvação. Este cachorro é o rei dos cachorros caçadores. Ainda adora o lugar que mataram seus senhores. Se fosse de madrugada, seus uivos faziam horrores. Disse o chefe de polícia: ainda não se descobriu a morte de um patriota que tanto a pátria serviu. Foi logo nesse deserto em horas que ninguém viu. Disse ali o presidente: se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus punir. Serei o carrasco dele quando ele a forca subir. Sebastião de Oliveira era um pobre acreditado. A família deu exemplo, o filho um rapaz honrado. Era um rapaz distinto, por todo mundo estimado. Então disse o general: isso ainda é descoberto. O crime foi muito oculto, feito aqui neste deserto. Mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu for vivo nesse tempo, serei o algoz mais forte. Serei um dos que conduz para o teatro da morte. Com a minha própria mão, amolo o ferro que eu corte. O cachorro, ouvindo aquilo, ergueu-se muito contente. Foi aos pés do general, festejou o presidente, como quem dizia: o crime é punido certamente. Disse o bispo: esse cachorro é testemunha ocular. Ele viu quem fez as mortes, só falta ele apontar. Se ele visse o criminoso, podia lhe denunciar. Disse o velho: esse cachorro fez uma coisa esquisita. Tinha uma cobra enroscada onde mataram Angelita. Ele despedaçou a dentes, quase que se precipita. Disse o velho: este cachorro nos pés das cruzes se lança. Solta um uivo muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde, sem ter daquilo a esperança. Nisto chega um cavaleiro, Valdivino de Amorim. Andava fora, ainda vinha, vê se alcançava o festim. Vinha num burro possante, alvo cor de marfim. Assim que o cachorro viu Valdivino se apear, rosnou e partiu a ele, querendo lhe estraçalhar. Só não rasgou-lhe a garganta, devido o velho o pegar. Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino. Uivava como quem já tivesse pedido o tino. Só faltava era dizer: eis aí o assassino. E foi para o pé da cruz e ali pegou a uivar, fitando os olhos ao céu, como quem quer suplicar, como quem dizia: ó Deus, vens que não posso falar. O bispo disse: Valdivino, você está descoberto. O Senhor foi o autor das mortes nesse deserto. Aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse: meu filho, não há mentira em olhar.
Os olhos são verdadeiros, não podem nada ocultar. Os olhos também se queixam, um olhar diz o que sente. Ameaça ou traição, punição severamente. Declara mágoa ou dor, porém o olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte de seu senhor. Ele só falta falar e apontar o matador. Naquilo, duas crianças que estavam em brincadeira. Uma delas se trepou no galho da gameleira. Tirando um ninho de rato, achou nele uma carteira. O leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já leu. Veja na véspera do crime o que Valdivino escreveu, que no tronco da gameleira a carteira se perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram ao general. O bispo disse: Senhor, o que lhe disse afinal? Não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal? Valdivino descobriu tudo em sua interrogação. Calar lhe demonstrou ter grande satisfação. Pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escramuçando como quem estava em folia. Festejou o general com desmarcada alegria, como quem dizia: nesse encontrei o que queria. O povo todo da festa quis a Valdivino linchar. O bispo e o presidente trataram de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino, Calar o acompanhou. O velho Pedro chamava, mas ele não escutou. Voltou quando Valdivino, preso nos ferros, deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque muito merecia aquele bom companheiro. O criado deu o lombo, Calar para ele olhou. Saiu o povo da festa e o lombo lá ficou. O cachorro veio comer à noite quando voltou. A mulher de Elisário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que no chão se estendeu. Passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol, parente de Elisário, chegando lá, disse ao velho: Você é milionário, compre 3 ou 4 médicos que provam ele está vário. Porque ele estando vário, não poderá ser julgado. O processo fica inválido, não pode ser condenado. Aí o senhor procura o melhor advogado. Elisário pensou aquilo ser acertado. Do contrário, Valdivino ia ser executado, e tinha toda certeza ele morrer enforcado. Dirigiu-se à capital, procurou um advogado. Esse arrumou 5 médicos, sendo o réu examinado. Provou que há 4 anos ele era translocado. O bispo e o presidente consultaram ao general. Mandaram vir 4 médicos do reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos, que por dinheiro sem conta não seriam iludidos. Esses homens de caráter jamais seriam vendidos. E examinaram o réu e cada um de per si. Depois disseram que nunca houve tal loucura ali, nem sequer nervoso havia, todos juraram aí. Fizeram um novo processo depois dele examinado. Estando pronto o processo, Valdivino foi julgado. A sentença que pegou foi para ser enforcado. Não havia mais recurso, estava tudo consumado. O réu dali a 3 dias ia ser executado. Não tinha mais o que apelar, já tinha sido julgado. O velho, quase sem jeito, sem nada mais conseguir, tentou o último meio, a fim do filho fugir, mas só dos degraus da forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zeferino, um calibre mais ou menos igual ao de Valdivino. Tinha os 3 dons da desgraça, covarde, vil e assassino. Era um mulato laranjo, de aspecto aborrecido. O couro da testa dele sempre se via franzido. Os cabelos bem vermelhos, rosto largo não comprido. Foi o velho Elisário a esse tal Zeferino, ver se ele podia dar evasão a Valdivino. Dizendo ele pula da forca e depois toma destino. Pegue 10 contos de réis que lhe dou adiantado, e se tiver a fortuna dele não ser enforcado, dá-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zeferino:
isso é difícil arranjar, porém quando ele subir, eu finjo me descuidar. Ele que vai prevenido, trate logo de saltar. Disse Zeferino ao velho: o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro para quando ele saltar, montar-se logo e correr antes do povo chegar. Eu hoje direi a ele tudo o que está planejado, que cor será o cavalo, que há de ser selado. Diga que é o poldro cobra em que ele andava montado. Valdivino, quando soube dessa consulta que havia, ficou como uma criança, chorava de alegria, jurando no mesmo instante que calar lhe pagaria. E quando chegou o dia, estava o povo aglomerado. Valdivino de Amorim ia ser executado. Tudo ali estava esperando ele morrer enforcado. Presente ao Estado-Maior, que vinha presenciar, subiu Valdivino à forca. Zeferino foi laçar, porém ele se encolhendo conseguiu dali saltar. E saiu como uma flecha, entre o povo se meteu, se montando no cavalo, dali desapareceu, internando-se no mato, num instante se escondeu. O povo indagou-se com a fuga de Valdivino. Um deles que ali estava entregou o Zeferino, porque esse tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de venta no chão. 63 praças foram também na perseguição. Porém Valdivino ia em bom cavalo montado. Tinha grande desvantagem por não ter saído armado, e calar no rastro dele gemia muito vexado. Foi preso Elisário como autor da evasão. O povo não o matou, porém foi para a prisão. E o bispo que saiu, pedindo à população. Era meia-noite em ponto, Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado, que nada mais resistia, e o cachorro calar, de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que nada a ele valia, e o cachorro calar, seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo. Encostou-se numa pedra, sentiu alguém acordá-lo. Nisto o cavalo espantou-se, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda, descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um gemido. Foi sair bem no lugar que o crime tinha havido. Ele viu a gameleira que sombreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião de Oliveira e Dona Maria prostrada. Viu uma carruagem, nela vinha um magistrado, que saudou os 5 vultos depois de ter se apeado. Exclamou: sangue inocente, breve há de ser vingado. Tornou a tomar o carro, se montando foi embora. Nesse momento calar, vem com a língua de fora. Festejou todos os vultos e partiu na mesma hora. Um dos vultos chamou ele, o cachorro estacou. Valdivino não ouviu o que o fantasma falou, só ouviu foi dizer: volte, o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia. Lembrou-se de uma pessoa que morava na Bahia, pois tinha onde ocultá-lo que nem o cachorro via. Era um compadre e amigo, a quem ele protegeu, que com dinheiro do pai esse tal enriqueceu, e ia sempre visitá-lo quando a justiça o prendeu. Valdivino calculou: o que eu devo fazer é ir para o quintal, por ali me esconder. Ou ele, ou a mulher dele, um há de me aparecer. E saiu o assassino, chegando lá se escondeu. Não houve ali quem o visse, quando o dia amanheceu. O compadre veio fora e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não o deixasse morrer. Disse-lhe o velho Roberto: eu tenho onde te esconder, porém ninguém mais daqui disso não pode saber. 4 dias decorriam e o assassino escondido. Debaixo de umas madeiras estava ele metido. O pai dele na cadeia já ia ser concluído. Num dia de quarta-feira, o velho Calar chegou. A forca ainda armada, Calar ali a olhou. Cravando a vista no céu, um uivo triste soltou.
Veio ali o presidente que trouxe um pão e lhe deu. Calá olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu. Botando o pão entre as mãos, deitou-se ali e comeu. Chegou a força do mato, não trazendo o criminoso. O general com aquilo ficou muito desgostoso. Até o governador ficou doente e nervoso. O povo em redor da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devera se executar. Todos pediam ao governo que o mandasse matar. O cachorro lamentou-se como quem está chamando. Foi à casa do Roberto, na porta ficou uivando. Olhava para Roberto, partia a ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: estou muito receoso, que ali naquela casa está oculto o criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto. O cachorro só faltava era dizer está perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu o assassino onde estava. Debaixo de umas madeiras o monstro se conservava. Foi levado ao pé da forca, onde o povo lhe esperava. Contou tudo que se deu antes de ser enforcado, os vultos que viu nas cruzes, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 horas da tarde a justiça o enforcou. O pai dele estava preso, assim que o sino dobrou. Ali soltando um gemido, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão. O cachorro olhou-o bem, chamando tudo a atenção. Soltou 2 ou 3 latidos, que espantou a multidão. Quando a polícia ordenou para seu corpo inumado sobre os pés do general, Calá caiu muito cansado, talvez querendo dizer: general, muito obrigado. O general foi ver água, ao cachorro ofereceu. Ali o velho Calá 2 goles d'água bebeu. Trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu. Festejando o general, as pernas dele abraçou, dirigiu-se ao presidente, e a mesma ação obrou. Depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direitinho ao lugar que o horrendo crime se deu. No pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu. O velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitou-se entre as 3 cruzes, sua vida liquidou, nas condições de um guerreiro que da batalha voltou, trazendo louros de guerra, a sepultura baixou. O general, quando soube que Calá era sumido, e que faziam 3 dias que não era aparecido, mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças em procura de Calá. O general tinha dito: não volte sem o achar. Tragam ele direitinho, não o façam maltratar. Os praças foram ao lugar onde os crimes tinham havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido. Bem no pé de uma das cruzes tinha o velho cão morrido. Tinha posto termo à vida, o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. O general, quando soube da forma que o tinha achado, mandou fazer uma cova e nela foi enterrado um dos amigos mais firmes que o mundo foi criado. E na morte dos senhores ele afirmou ter ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião. A morte só foi vingada por sua perseguição. Só não foi dizer nada, mas provou por sua vez, apontou só com a vista o monstro que os crimes fez. Seus olhos diziam ao público: este matou todos 3. Deitou-se encostado às cruzes que tinham edificado. Tinha morrido há 3 dias, nem sequer estava inchado, como quem dizia agora: posso morrer, estou vingado. Mais de 200 pessoas assistiram enterrar ele, devido à grande firmeza que tinha se visto nele. Muitas flores naturais deitaram na cova dele.
Agora vejam, senhores, quem era o velho Calá, e como Sebastião um dia pôde o achar. Ele tinha 5 dias, o dono ia o matar. Então o velho Oliveira achou ser ingratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão. Porém disse, a caridade não se faz só a cristão. E levou-o para casa e disse à mulher que o criasse, dizendo, pode ser bom, algum dia ainda caçasse. Quando nada da fazenda, talvez os bichos espalhasse. De fato, Calá criou-se e era um cão caçador. Maracajá e raposa tinham dele tal pavor, que passavam muito longe da fazenda do senhor. Era o vigia da noite, um minuto não dormia. Numa coisa que guardavam, o velho cão não bolia. Só quando os donos lhe davam, era que ele se servia. A família de Oliveira às vezes a conversar. A velha dizia aos filhos, este cachorro Calá tem expressões de pessoa que conhece o seu lugar. Em casa do dono dele, à noite nada chegava. Um bacurau que voasse, ele se erguia e ladrava. Do puleiro das galinhas até a coruja espantava. Assim morreu Calá, ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de vingar quem já o tinha livrado. Leitores, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acreditem que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou Calá sobre o chão, onde o seu senhor morreu.